Agora Ah, conseguimos. aí. Gente, que difícil, mas conseguimos. Agora foi. Agora foi. Que bom, Bruna. Pra mim não tá com eco. Tá com eco pra você? Não, para mim não. Olha aí, o Rafael. Rafael, por gentileza, se você puder nos dar esse feedback aí para dizer se está com eco, se está tudo ok, se você está nos ouvindo direitinho. Agora, muito bem, a Joelma está falando. Agora Que foi. bom, agora foi, enfim, né? Alguma coisa estava acontecendo. Isso é sinal de que essa live vai ser maravilhosa, vai alcançar todas as pessoas que nós queremos alcançar, todos os tutores. Agora vai. Eu botei o fone, talvez o seu som estivesse vazando pro meu microfone aqui. Então, de repente, o meu fone aqui deu uma Ah, melhorada entendi. aí. Entendi. É só ajustar aqui o meu, ok. Então vamos lá, né? Vamos começar. E Vamos recomeçar? obrigada. Vamos começar. Então eu vou pedir para você se apresentar novamente, tá, Bruna? Primeiramente eu quero Tá agradecer bom. por você ter aceitado o convite, por você ter se disponibilizado, né? Então, muito Ah, obrigada por você ter dado esse feedback. eu que agradeço, Keila. É uma ótima oportunidade, né, da gente criar conexões além da turma da mentoria, né? Então, é uma honra estar aqui contigo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Deu certo, o Rafael está falando. Que ótimo. Obrigada, Rafael, por ter voltado aqui conosco. Não deu certo lá, mas agora deu certo aqui. Então, Bruna, se apresenta um Deu certo, é o que pouquinho, fala importa. um pouquinho. Isso que importa. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você e a gente já vai começar o nosso bate-papo. Então, bora. Eu sou Bruna Fernandes, sou médica veterinária. Eu sou natural de Valência, interior do Rio. Eu atendo nutrição por aqui, mas em outras localidades também. Desde que eu saí da faculdade já entrei de cabeça atendendo nutrição. Comecei com nutrição clínica, mas logo me especializei um pouquinho mais e já entrei no mundo da alimentação natural para pets também, e aí sigo até hoje. Que legal, que bacana. Muito bom, Bruna, muito bom. Bruna, nosso tema de hoje da live é sobre alimentação natural, né? Então, nós vamos falar sobre os Exato. vários tipos de alimentação natural. Então, nós temos a N cozida, nós temos a N crua, né, com ossos, crua sem ossos. E a gente está aqui para desmistificar algumas coisas, alguns detalhes, falar os pontos positivos, os pontos negativos. O nosso bate-papo hoje, né? A proposta da NutriBem Pet hoje gira em torno desse tema. De nós conversarmos sobre esse assunto e deixar claro para que o tutor, ao entrar em qualquer uma das modalidades, seja cozida, crua, com ossos ou sem ossos, ele esteja disposto a enfrentar aí todos os desafios que tem pela frente, porque todas vão ter. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. E a gente vai começar falando sobre a cozida. A N cozida, tão famosa, tão esperada, muitos tutores optam por ela, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação natural cozida. O que você diz sobre essa questão do contexto de alimentação cozida, em relação à suplementação, em relação à aceitação pelo animal? Então, a alimentação natural é uma modalidade, no geral, é uma modalidade de dieta caseira, né? Que ela é composta por ingredientes minimamente processados, né? E de origem comuns do consumo humano, né? E aí a cozida vai ter todos esses ingredientes cozidos, né? Tanto as carnes, vísceras, carboidratos, vegetais, com exceção de frutas, se elas entrarem, né? E aí, por ser cozida, ela é uma das que mais necessita da suplementação. Por quê? No cozimento, alguns nutrientes vão se perdendo,
né? E eles já não vão estar ali em quantidades mínimas que os pets precisam ingerir todos os dias. E aí vem o cozimento e tira mais um pouquinho. Então a gente sempre precisa suplementar toda a dieta natural, né? Toda dieta caseira. Vai precisar de um suplemento em algum grau, vai precisar suplementar algum nutriente, algum grupo de nutrientes, mas principalmente a cozida, né? E aí por ser cozida, ela tem uma alta, é uma das que tem a maior aceitabilidade pelos pets, né? Porque quando se cozinha os alimentos, eles ficam mais cheirosos, mais palatáveis, mais atrativos para os pets, mesmo aqueles com um paladar mais chatinho, né? Muito seletivos, ou aqueles que nunca tiveram contato com alimentos além da ração, costuma ter uma boa aceitação a cozida já direto. Né? E aí ela é também a mais indicada para animais com problemas gastrointestinais, né? Que geralmente cursam com alteração do pH ou da microbiota, porque aí esses são os pets que não conseguem lidar muito bem com as carnes, os alimentos crus. Né? Então, geralmente, a gente, com esses animais, né, com essas necessidades especiais, assim, a gente já vai logo para a cozida, para tentar recuperar essas questões e depois talvez possa migrar para a crua. Exatamente. E os animais adoram, né? Eles amam deixar a ração, que é uma alimentação seca, por um alimento bem mais palatável. Eles amam, né? É apaixonante para eles. A Exatamente. aceitação é basicamente aqui 100%. É muito raro um animal que não aceita, né, a alimentação natural. Mas a gente não Sim, pode esquecer um ponto bem interessante que você tocou aí, que é a suplementação. Porque muitos tutores acham que pelo fato de eu já dar uma alimentação natural, já tem alimentos que eles são minimamente processados, é muito natural, então já estou colocando todos os nutrientes que o animal precisa. E a gente sabe que não é bem assim. Toda alimentação natural precisa ser suplementada? sim. Né, como eu falei, a cozida. O ponto principal dela ali é que no cozimento muitos nutrientes são sensíveis ao calor, né, muitas proteínas e outros elementos. E aí no cozimento eles acabam se destruindo, né? Então Uhum. já não teria ali, né? Mesmo as dietas feitas com bastante variedade de ingredientes ou mesmo feita com Uhum. alimentos muito nobres e tudo mais, eles quase nunca vão ter aquelas quantidades mínimas de todos os 40 e tantos nutrientes que eles precisam ingerir todos os dias para se manter bem, né? Então a gente sempre vai precisar de alguma suplementação. Algumas precisam de um pouco menos, outras mais, como no caso da cozida, mas sempre vai precisar de algum tipo de suplementação. Né? E também tem a situação dos animais com alguma condição especial, e aí a gente vai suplementar a parte direcionado para essa condição, que precisa otimizar alguma coisa, ou de repente precisa até restringir melhor, a gente fica sempre de olho na suplementação por conta disso, mas sempre precisa, não tem jeito. Inevitável, né? Porque a gente precisa atender, como você falou, todos os 40 e poucos nutrientes diariamente que esses animais precisam. E não é uma E é bem coisa ruim, interessante. né? Sim, sim, muita gente acha Às que é vezes ruim a suplementação. Às vezes pessoas encaram meio mal essa questão da suplementação, ou porque tinha essa ideia de que o alimento natural eu não preciso colocar mais nada, né? Mas Uhum. a gente tem hoje em dia suplementos, até do nosso colega Kleber lá da mentoria, que são de ótima qualidade, né? Não tem perigo de conservante ou corante ou qualquer coisa assim que possa ser potencialmente nocivo, né? Hoje em dia a gente tem produtos de muita alta segurança e qualidade, então não é uma coisa ruim. Alguns tutores desanimam um pouco quando a gente fala que tem que suplementar, que não tem jeito, mas é só mais uma forma da gente garantir que eles vão estar recebendo um alimento completo, balanceado, né? E não vão correr o perigo de ter aquelas deficiências ou até excessos de nutrientes, né? Que o excesso também pode ser danoso.
né? Eu só Exatamente. queria pontuar esse aqui, porque eu vejo que muita gente, às vezes, quando eu falo que precisa, mas precisa, precisa. Uhum, E não é ruim. preciso. Exatamente. E um ponto importante também, Bruna, é que a suplementação para alimentação natural, ela é específica. Não são as suplementações que a gente vê comumente no mercado, né? Não vou citar nomes aqui, mas, por exemplo, se o animal come ração, você pode comprar uma suplementação comercial e dar-lhe como um complemento, principalmente se essa for uma ração econômica. Então, você pode ali dar um extra de suplementação. Na alimentação natural, a gente tem as suplementações específicas no mercado que vão atender, né, minerais, vitaminas, o biótico, a gente vai já falar sobre ele, que são os extras que a gente precisa colocar na dieta. Então, a gente acaba tendo aí que fique bem claro, né, esse ponto de tem uma suplementação específica para alimentação Não é natural. qualquer produto, né? Exatamente. A gente tem aqui no mercado a NutroPlus, sem fazer propaganda, mas a NutroPlus, o nosso colega aí, Kleber, nós temos o Food Dog, nós temos o Balance, né, que aí também foi feito pela É. Luciana, também é uma excelente nutricionista. Então, nós temos essa suplementação. Esse tipo específico, então fica bem claro que não é qualquer suplementação, porque não atende os requerimentos mínimos nutricionais que esses animais precisam. Partindo desse princípio, também nós temos extras, né, Bruno? Nós temos extras, por exemplo, não só a suplementação, mas eu quero dar um plus aí nessa dieta. O que a gente pode colocar? A gente tem. Essa é a parte que às vezes depende do animal, do que ele vai precisar ali em específico, e às vezes da linha de trabalho do veterinário ou do zootecnista, né? Porque a parte dos extras é mais livre, assim, né? Pode ser desde pré-biótico, probiótico, como os iogurte, o iogurte natural, né? O kefir, a coalhada. Também suplementar fibras, se for preciso, espirulina, aumento de imunidade, alguma coisa para aumento de imunidade, própolis, a gama é enorme, né? Cúrcuma, né? Até cúrcuma, gengibre, assim, a lista é infindável, né? Mas tem uma boa gama do que a gente pode brincar ali de extra para ou otimizar, né, alguma questão específica do animal ou só para dar um boom na alimentação mesmo do animal já saudável. Uhum. E é interessante, Bruna, porque esse extra ele está muito relacionado também com algum tipo de patologia. Então, se o animal tem alguma patologia específica, a gente vai usar nutracêuticos, que são nutrientes com uma fundamentação específica, né, para cada patologia. Então, por exemplo, se a gente tem aí um Exatamente. animal com câncer, por exemplo, a gente tem resveratrol, tem piperina, tem um monte de outros alimentos que são considerados nutracêuticos, que são esse extra, né? E aí vale também Sim. pontuar que a gente tem como extra também os temperinhos, né? Que dão aquele sabor a mais para os animais que eles adoram, né? Eu até sempre dou um e-bookzinho de temperinhos. Então, o que a gente pode dar como temperinhos? Manjericão, orégano, canela, salsa, né? Que mais, Bruno, que a gente tem? Tem uma gama, né? Vixe, tem salsinha, alecrim, tomilho. A maioria desses que a gente usa na nossa comida mesmo, né, são permitidos para eles, com exceção, claro, da cebola, da cebolinha, Uhum. né? E o alho ali, principalmente para gatos, né? Os gatos são muito mais sensíveis aos compostos ali do alho do que os cães, né? Mas, no geral, a maioria dessas ervas, né, que a gente usa para nossa alimentação pode usar para deles. Só com um adendo aí, né? Depende da aceitação do pet, né? Às vezes a gente Uhum. vai todo animado botar aquele temperinho cheiroso na comida deles e eles torcem o nariz. A gente, nossa, mas é tão cheiroso, mas às vezes para eles não é, né? Eles também têm preferências alimentares, né? Eles também têm os gostos próprios deles e nem todos gostam de temperos, dessas ervas assim. Então, se não der para colocar também, não é uma coisa ruim, né?
Uhum, isso mesmo. É interessante que a gente precisa respeitar isso. Até mesmo no contexto geral, os alimentos, a gente precisa ter animal que não gosta de cenoura, tem um paciente que não gosta de arroz. Então a gente tem que É. tem outras coisas para a gente substituir esse carboidrato. Às vezes tem animal que não pode ou não gosta de frango, prefere a carne. Então a gente acaba tendo Sim. aí que descobrir, né, a preferência do animal e em cima disso montar um cardápio, porque a gente tem que ter 100% de adesão, né? Esse animal precisa aderir 100% a essa dieta, para que todos os nutrientes Uhum. cheguem ali para eles, não é isso? Exatamente. E a gente também não vai obrigar o pet, né, a comer alguma coisa que ele não gosta, só porque é natural, ou só porque a gente botou ali, né? Eu costumo conversar com os meus clientes, olha, a gente vai testando. A gente, claro, tem um limite que a gente pode chegar de alimento, que uma hora chega no fim, mas assim, a gente testa, não gostou, testa de novo, se ele torcer o nariz, beleza, a gente troca, não tem problema, né? A alimentação também tem que trazer prazer para o pet, né? A gente não vai ficar obrigando ele a comer alguma coisa ali só por qualquer motivo que não seja, né, o gosto dele ali ou de repente alguma coisa de saúde, mas né, tem que ser do gosto do animal. A gente vai descobrindo isso ao longo do acompanhamento, né? Isso, é muito importante a gente respeitar essa preferência do animal, né? Respeitar as particularidades, porque cada indivíduo é um indivíduo. E aí, fechando esse bloco de AN cozida em especial, o que vale frisar é que a gente precisa de uma dieta suplementada, né? E vale frisar também que essa dieta ela precisa ser feita por um profissional capacitado, seja ele um médico veterinário especializado em nutrição, ou seja um zootecnista também que tenha minimamente o conhecimento sobre nutrição, porque isso tem a ver com a saúde desse indivíduo, não é isso? Exatamente. As rações, né, elas são feitas por profissionais também, elas são formuladas por profissionais da nutrição pet, seja veterinário ou zootecnista. E é isso que dá a segurança da gente oferecer ali para eles. E com a dieta caseira vai ser a mesma coisa, né? Você precisa de um profissional que saiba exatamente o que está fazendo para que essa alimentação não vire, na verdade, um problema na vida do pet, ou que agrave um problema que ainda estava no início ali, né? Então, quando você pega um arroz com frango e cenoura e fígado, que é o que a gente mais vê, né? Da internet e começa a dar achando que tá ótimo porque é natural, né? Isso na verdade não quer dizer nada, porque quanto de nutriente que tem ali, né? Quanto que você está fornecendo ali para ele todo dia. É óbvio que os tutores não têm esse entendimento de tudo que precisa ter na alimentação ali, e eu acho que é preciso, né, ter consciência disso, de que ele precisa do auxílio de um profissional para obter essas informações, para poder oferecer um alimento com segurança ao mesmo tempo que tem qualidade para o bichinho, porque as deficiências nutricionais, infelizmente, elas são sorrateiras, né? Você não vai ver uma deficiência em uma semana, duas de uma dieta Uhum. desbalanceada. Às vezes vão passar meses, mas quando ela chega dando uma rasteira. E principalmente em filhotes, eu já peguei alguns casos, infelizmente, já li também sobre outros casos. E é muito triste quando é em filhote, né? Porque deforma as articulações e é doloroso para o bichinho. Às vezes não tem conserto e alguns, às vezes, né? Você tem que tomar medidas extremas. Então, assim, isso tudo só por conta de uma alimentação desbalanceada, né? Se a pessoa tivesse procurado um profissional, não teria esse problema. Então, as deficiências e os excessos também, porque tem muitos nutrientes que em excesso, como vitamina D, vitamina A, acabam causando toxicidade, né? Então, esse é um outro lado da moeda que precisa atentar. E como que o tutor vai saber quanto que tem ali naquela dieta de internet? Não tem como, né? Então, precisa de um profissional que consiga analisar a composição certinha dos alimentos e ali monte, né, a combinação certinha de uma dieta balanceada, né? Exatamente. E uma coisa interessante é que realmente a gente não vê, é interna essa deficiência.
ela a longo prazo ela vai dar problema, né? O preço vai chegar, então a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito complicado, às vezes, reverter. E às vezes não são só as vitaminas, né, em hipervitaminose, que vai ser ruim. Tem também a baixa, né, pouca vitamina e minerais também. A gente tem cálcio e fósforo que precisa estar numa relação balanceada. Uma vez que essa relação não está balanceada, eu tenho uma série de outros problemas, principalmente às vezes animais com enzimas renais alteradas, né? E aí, para às vezes reverter esse quadro, leva um tempo, não é tão fácil quanto parece, né? Então vale a pena a gente ressaltar esses pontos, que não é só fazer porque é bonitinho, porque é saudável. É saudável, sim, mas é muito importante que seja saudável e seja feito de forma correta, suplementada por um profissional. E uma coisa muito comum, que a gente já vai aproveitar o gancho e entrar aí na N-Crua, é sobre proporções. Então, quando a gente fala de alimentação natural, 30% de carne, 30% de quanto? De quê? Entendeu? Não é proporção que a gente trabalha. Na nutrição, a gente trabalha nutriente. Né? A gente não é estatístico, a gente é nutricionista. Então, o nutricionista trabalha com quantidades de nutrientes que vão chegar ali, que vão atender minimamente os animais. Né? E haja cálculo, né? A gente sofre aprendendo aquele monte de cálculo, fazendo à mão primeiro, para depois ir para a facilidade do software, né? Do programa. Assim, tem profissionais que usam essa questão de tantos por cento disso, daquilo, e assim, tudo bem, é a forma que outros têm de trabalhar, e talvez eles consigam bons resultados com isso. Mas assim, não é a minha. Às vezes já teve tutor me perguntando, né? Quantos por cento que eu devo dar disso, daquilo? Eu não trabalho dessa forma, né? Esse não é o meu padrão de trabalho. Uhum. Eu prefiro calcular certinho e ter certeza absoluta do que eu estou dando, do que eu estou passando para aquele animal que foi colocado sobre a minha responsabilidade, sobre a responsabilidade do meu trabalho, né? Do que usar um dado que eu não tenho tanta certeza assim do que eu estou realmente providenciando ali para o pet. Né? Então eu prefiro me apoiar nos cálculos, nos programas e ter uma segurança maior de poder falar para o tutor, olha, a gente vai chegar nesse objetivo aqui, porque essa dieta tem isso aqui, tem tanto disso aqui, isso aqui é o que ele precisa, né? Então a gente, para mim pelo menos, usar esses métodos mais assertivos de cálculos e de programas é o que me dá a segurança de trabalhar e de poder falar, olha, você pode confiar o seu pet ao meu trabalho, né? Exatamente, eu também trabalho dessa forma, eu não trabalho com proporções. É o que mais a gente vê na internet, a gente sabe que alguns profissionais trabalham dessa forma, desde que eles obtenham êxito, mas eu aprendi desde a época da faculdade a trabalhar calculando primeiramente na mão, né? Porque já faz mais de 10 anos que eu formei, então na época nem tinha tantos softwares assim. Então, mas a gente acaba aprendendo, né? Então, só para deixar claro que essas proporções a gente encontra na internet. Eu já vi bastante, inclusive já chegou tutor para mim com esse cardápio. Olha, eu dou isso aqui para ele, 30% disso, porque assim, meu Deus, tá faltando um monte de coisa aqui. Mas, enfim, e isso vale, né, para qualquer modalidade. Indo agora para a gente falar um pouco da N-Crua, aproveitando, se você tiver dúvida, deixa suas dúvidas aí, a gente vai responder no final. Ou conforme for passando, a gente vai respondendo também. Vamos falar um pouco sobre a N-Crua, né? A cozida a gente já sabe que tem que suplementar, ela precisa. O que a gente pode falar dessa N-Crua? Vamos falar primeiro, qual que você prefere, com ossos ou sem ossos? Tanto faz. Vamos com o osso, que é o que está aqui no roteiro. Aham. Vamos na ordem aqui. É a modalidade mais polêmica, né? Muitos dos nossos colegas torcem um pouco o nariz por ser crua e ter ossos, né? Porque a vida inteira a gente sempre viu que o osso não pode dar para cachorro, para gato, porque engasga e fura o intestino. E aí a gente chega com uma modalidade de dieta que
né? Não, vamos usar osso, sim, porque é essencial, mas como assim, né? Mas tem um jeito de se fazer certinho. Então, a N crua com ossos é uma dieta caseira também. E aí, principalmente as carnes e os ossos carnudos, né? Que são tipo o pescoço de frango, que é o mais comum que se usa, né? São sempre crus. Osso, sempre que entrar na alimentação, vai ser sempre cru. A gente jamais vai cozinhar, ferventar, assar, defumar, qualquer tratamento por calor a gente não pode fazer nos ossos, porque isso vai alterar a composição deles. E quando eles se quebram, eles formam lascas e pontas que podem perfurar ali qualquer parte do sistema gastrointestinal deles, né? Então vão ser carnes e ossos carnudos crus. Os carboidratos, por outro lado, vão ser sempre cozidos, porque cães e gatos não conseguem digerir o amido cru, né? E os vegetais pode ser cozido como pode ser cru, né? Depende, às vezes, da capacidade digestiva do pet, nem todos eles conseguem lidar bem com o vegetal cru, mesmo quando triturado. E aí a gente cozinha sem problema, mas no geral a gente pode colocar ele cru sim. Só que se for colocado cru, tem que ser triturado para facilitar a digestão e assimilação dos pets, né? Visto que eles são carnívoros, né? Então eles precisam de uma ajudinha a mais aí para aproveitar nutrientes vindos de origem vegetal, né? E aí, claro, também vai ter a suplementação de acordo com a necessidade ali. Então, a gente vai pegar a dieta, vai analisar cada ingrediente ali, seja no programa ou à mão, ver o que tem, o que não tem, e vai suplementar de acordo com o que estiver faltando, né? Aí, na N crua, né, como as carnes são cruas e tem a presença de ossos, geralmente a gente não se preocupa com a parte de aminoácidos e o cálcio, né? Uhum. A gente precisa se preocupar talvez mais com vitaminas e alguns outros minerais, que a gente pode atingir com a adição de outros alimentos que sejam mais concentrados nesses nutrientes, ou simplesmente com um suplemento comercial, né, que, se eu não me engano, tem para N crua com Tem, ossos, né? tem. A NutroPlus tem. Isso mesmo. Então, até para com ossos já tem o suplemento, né? Não é difícil de encontrar. E aí, Isso. deixa eu ver. E aí, nessa modalidade, né, é importante a gente falar dos cuidados quanto à presença dos micro-organismos que vão estar ali nos alimentos crus naturalmente. Isso não quer dizer, às vezes os tutores se assustam que a gente fala sobre isso, mas isso não quer dizer que o alimento está sujo, né? É só que, assim, tem uma pessoa manipulando ali quando sai do abate, depois quando chega no açougue, né? As carnes vão sendo manipuladas ali, por mais que eles mantenham a higiene, vai sempre ter um pouquinho de alguma bactéria, alguma coisa ali. E tem a possibilidade, não é certo, mas pode haver algum parasito na carne. E aí, para eliminar esses parasitos e frear a multiplicação dos micro-organismos que tiverem ali, tipo as bactérias, a gente faz o congelamento profilático. É que você até fez um post hoje, se não me engano, Sim, ontem, foi. sobre. Hoje eu fiz um post Confiram sobre lá isso. confiram lá no feed da Keila que está falando certinho a temperatura que tem que ser, os dias, porque cada corte, cada espécie que vai dar origem ao corte de carne precisa de um tempo e uma temperatura certinhas de congelamento profilático, né? Então, a carne suína, se eu não me engano, é que precisa ficar, acho que 21 dias, né, Exatamente. congelada, Isso. E é por conta do importante também. risco de... Desculpa, pode falar, Bruno. Por conta do risco de alguns parasitos que podem estar ali, né? E aí, com o congelamento, a gente consegue eliminar o parasito.
não as bactérias e outros micro-organismos. Esses a gente só freia a multiplicação deles, né? Para ter uma baixa carga de micro-organismos ali que o pet vai conseguir, o pet saudável, claro, vai conseguir lidar muito bem com aquela carga ali, ele não tem risco de infecções para eles, né? Eles conseguem lidar muito bem com isso, por conta das características ali do o pH bem ácido do estômago, o intestino bem curtinho, então o alimento não fica muito tempo ali, não dá tempo das bactérias se aderirem ali às mucosas, enfim. Tudo isso permite que eles consigam lidar muito bem com esses micro-organismos. Tanto que, né, a gente vê os cachorros aí, às vezes, comem fezes pela rua, rolam na sujeira e estão super bem aí, né? Não é problema para eles. Adquirir imunidade. É, Acaba adquirindo exatamente. imunidade. Bruna, você falou uma coisa bem interessante, né? Vou voltar um pouquinho lá atrás no que você falou. A gente vai já responder as perguntas sobre os carboidratos na N cozida, na N crua, né? Então, por exemplo, tem alguns detalhes que a gente também precisa levar em consideração. Por exemplo, um animal com cálculo, né, cálculo urinário, a gente não vai poder dar aí batata crua, né, beterraba crua, por conta da quantidade de oxalato. Então a gente tem, não é assim também, Exatamente. eu dar crua, eu vou dar tudo cru e que ele aceitar. Não, existem algumas restrições. Existem alguns detalhes que precisam ser levados em consideração. Então, tem a questão da aceitação do animal, às vezes ele não querer os vegetais crus, a gente faz um pré-cozimento ou cozinha Uhum. apenas os vegetais e dá as proteínas cruas, né? Ou, com o passar do tempo, se o animal for se acostumando, a gente pode oferecer 100% crua, desde que o animal aceite e ele não tenha algumas patologias, né? Isso é bem interessante para a gente ressaltar isso daí, né? E uma Exatamente. outra coisa interessante, que é sobre o congelamento profilático, que eu fiz até um post hoje, no congelamento, dependendo de onde você vai congelar, você tem uma temperatura e um tempo, porque a temperatura do freezer, ela é diferente da temperatura do congelador da sua geladeira. Porque o Sim, congelador, na sua geladeira, você vai estar abrindo mais facilmente, mais rapidamente, assim, diariamente, várias vezes durante o dia. E o freezer, ele pode abrir com uma frequência um pouco menor, né? Então, isso vai alterar, sim, na questão aí do congelamento profilático. E é extremamente importante fazer esse congelamento profilático, viu? Porque é ele que barra ali os micro-organismos, né? Então a gente sabe que tem, como a Bruna falou, a manipulação dessa carne, seja do momento do abate até o ponto que chega para você como consumidor final, né? Quando chega para você, ela teve muitos processos, ela passou por muitos locais. E vale frisar também que a compra desse material carne, ele precisa ser de um local onde você saiba a procedência, né? Então, de um frigorífico, né, legalizado, de preferência que venha ali com um símbolo do CIF, né, que é da Inspeção sim, Federal, isso é muito importante. Não comprar de locais clandestinos, e isso vai facilitar bastante por conta da saúde. Então, por que a gente preza muito que tenha esses detalhes? Pelo simples fato da gente minimamente ter esses micro-organismos. Então, quando você tem um produto registrado pelo Ministério da Agricultura, pelo CIF, né, pela Inspeção Federal, ou municipal, ou até estadual, não sei, mas que tenha esse símbolo, seja registrado, eles têm algumas normativas a cumprir no manuseio, na manipulação dessa carne, o que vai dificultar a proliferação microbiana, o que também vai facilitar a vida do animal ao receber esse alimento cru, né? E na hora do congelamento também. Então, qual é a função do congelamento? Só lembrando que ele não extermina, ele não tira, ele não mata os micro-organismos. Que fique bem claro. Ele simplesmente para o metabolismo desses micro-organismos para que eles não se proliferem, né? Então, a gente sabe que alimentos, quanto mais aquoso, maior é o veículo de contaminação. Eu sempre falo nas minhas aulas de nutrição, por que apodrece mais rápido?
uma picanha, por exemplo, uma maminha, uma alcatra ou uma bolacha recheada. Por conta da quantidade de água, a gente tem aí que a carne ela vai ter esse processo de putrefação muito mais rápido do que a bolacha recheada, né? Isso é um comparativo até tipo assim, carne e ração, alimentação natural e ração. Quem que vai estragar mais rápido? Quem que vai fazer essa proliferação mais rápido? Sem sombra de dúvida, a carne. Alimentação natural. Então, é exatamente por isso que a gente precisa ter esses cuidados quando você opta por essa modalidade crua, seja ela com ou sem ossos. Você precisa respeitar esses limites, respeitar o tempo. Então, há uma programação, né, que a gente tem, a gente vai já falar aí nos benefícios e nos pontos positivos e negativos, né, da alimentação. Bruna, então a gente também precisa lembrar que esses ossos, eles também não são, como você falou, né, cozidos. A gente não pode cozinhar os ossos, eles têm que ser crus, carnudos, para que o animal... Isso envolve também até enriquecimento ambiental, porque o animal fica ali muito tempo mastigando esses ossos. E quais seriam os riscos da gente dar um osso cozido de frango, sei lá, qualquer outro tipo de ossos? Bem, eu sou veterinária, então eu já, infelizmente, presenciei situações dessa na minha época de estágio em clínicas, que é uma emergência, né, quando o animal, principalmente aqueles que ainda mastigam o osso, né, quando o osso é cozido, ele vai ter uma alteração ali na matriz que compõe ele, então na parte de composição dele vai haver uma mudança. E antes o osso cru, que na hora que quebrava, né, ele não ia formar pontas e lascas bem afiadas, agora ele vai. Agora ele vai ficar mais... o colágeno ele dá uma enrijecida, né, e por isso ele, na hora que quebra, ele forma esses formatos. E aí você pensa, né? É a mesma coisa que você engolir, sei lá, qualquer coisa pontiaguda ali no sistema gastrointestinal, que é uma mucosa, né, do começo ao fim, que é forte, mas não, né, não nesse sentido. Então pode perfurar, pode causar úlceras, pode inclusive perfurar por completo, né? E aí vai vazar o conteúdo dali para as cavidades do animal. Enfim, é uma emergência bem feia, que nem sempre dá tempo de fazer alguma coisa, dependendo do tempo que já tiver passado, do tempo que a pessoa parou para reparar que o animal estava tendo algum problema ali, né? E aí, geralmente, é uma correria para o centro cirúrgico para tentar, né, abrir, tirar e ir costurando tudo que teve ali de problema, né? Aí também pode causar obstrução, quando não causa lesões, né, de corte mesmo ali no sistema gastrointestinal, pode causar obstrução, porque por conta da mudança da composição do osso, ele não é tão facilmente digerido como ele seria cru, né? Então ele pode ficar parado ali, sabe lá Deus por quanto tempo, e nada passa ali, e isso também acaba podendo se tornar uma emergência. Infelizmente, quando se torna uma emergência, o tempo que a gente tem para agir é bem pequeno. E às vezes não é o tempo que o tutor levou para notar que estava acontecendo, né? Então é um risco bem grande de se dar o osso dessa forma. E não tem necessidade de correr esse risco, né? A gente já tem bastante informação hoje em dia sobre a forma segura de se dar os ossos, sejam os ossos recreativos, né, que os animais vão só roer ali, ou os ossos para serem ingeridos aqui na alimentação natural crua, que vão ser os ossos carnudos, né? Não vão ser aqueles ossos enormes, tipo fêmur bovino, né? Vão ser tipo o pescoço de frango ou rã, né? A rã pequenininha às vezes dá para dar ela inteira, ou peixe tipo manjubinha, que é pequenininho também dá. Então são esses cortes pequenos que o animal consiga mastigar direitinho,
Ou até a gente pode dar ele triturado, né? Não precisa ser a peça inteira ali, por exemplo, para os braquicefálicos, o bulldog, pug, que tem uma diferença bem marcante ali na anatomia da mandíbula, eles têm um risco maior de engasgo, né? Com qualquer Uhum. coisa, na verdade. Né? E então o osso, esses cortes de ossos carnudos podem ser um risco para eles engasgarem, principalmente os que não têm muita experiência em mastigar ossos, né? Então a gente pode triturar perfeitamente sem nenhum problema e dar para eles que o risco, né, chega perto de zero nesse formato. É interessante que essa semana, tendo em vista aí a nossa live hoje, acho que desde domingo eu fui postando algumas coisas a respeito de AN, né? Até para gerar curiosidade dos nossos seguidores e fazerem as perguntas, só lembrando que a gente fez um roteiro em cima das perguntas, do que seriam mais duvidoso, né? Que seriam mais as dúvidas. E aí, então, eu coloquei isso no meu stories, né? Sobre essa questão, para quem para quem a gente teria que ter mais cuidado, né? Ao fornecer a N cru, que são os braquiocefálicos, e eu tenho uma cliente que ela tem um bulldog. E aí ela falou, nossa, é verdade, ele engasga até com sopa. E é verdade, eles têm uma certa dificuldade, Engasgo. né? É anatômico, né? A anatomia dele, né? Da parte rostral. Então, isso dificulta um pouco o animal a se alimentar. Então, assim, para algumas espécies como essas, né? O pug, o bulldog, os braquiocefálicos no geral, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para que atenda, né, ali a contento aquilo que você quer em fornecer a N crua para ele, mas respeitando a anatomia dele, respeitando para que ele realmente consiga se alimentar corretamente devido a essa dificuldade, né? Então isso é bem importante de Exatamente. frisar. Então, ossos cozidos, de forma nenhuma, né? Um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos também são os ossos dos frangos, né? Quando você cozinha o frango, coxa do frango, né? A galinha, sei lá, como você queira chamar, porque dependendo de região estão chamados diferentes. Você vê que ele fica, é um osso poroso, né? Ele tem vários poros, então ele acaba é um osso oco, né? O que facilita o voo da ave, né? Está relacionado aí com a biologia desse animal. E, consequentemente, É, quando cozinha, ele solta algumas lascas. E essas lascas, ao animal mastigar, a gente não garante que vai perfurar alguma parte do intestino, alguma parte do estômago, ou mesmo do esôfago, né? A gente não tem essa garantia. Então, por garantia, a gente sempre pede. Já tem vários estudos aí mostrando sobre isso, né? Que não se deve oferecer aí até os recreativos, eles precisam ser. Eu fiz um post já há um tempo atrás mostrando que até os ossos, né, carnudos com o objetivo aí de serem ossos recreativos, eles precisam ser numa proporção que o animal não consiga mastigar a ponto de engolir, e você tem que estar sempre em observação. Então, tu dá o osso sempre. e fica ali observando, né, no máximo ali 1 hora e meia, sobre observação do tutor. Jamais dar um uso para entretenimento do animal e ir embora, deixar ele voltar depois, no outro dia, ou sei lá, depois de 4, É, 5 horas. Nunca faça isso, porque você vai estar criando problemas para você. Né? Isso vale muito a pena. é. E principalmente os que são bem inexperientes nisso, eles podem ir, né, muito afobados e é nessas horas que acontece o acidente, né? Algumas pessoas podem pensar talvez que, o cão sabe lidar com o osso. Não, eles não, infelizmente, não nascem sabendo exatamente. Nem todos conseguem lidar bem de primeira. A gente precisa estar ali em cima. Alguns, às vezes, até eu já tive alguns que eram muito afobados e eram braquicefálicos. Eram dois irmãozinhos, pugs. E aí a tutora queria dar o osso recreativo. Ok, só tem esses pontos aqui, né? Ele tem maior risco de engasgar e eles nunca tiveram contato. E eles já tinham um histórico de serem muito esganados, né? Eles Uhum. engasgavam com ração, de tão afobados que iam, né? Então, o que ela fazia? Ela segurava o osso no início e deixava numa ponta, né? E deixava eles irem roendo na outra,
para ir controlando ali. Com o tempo, eles deixaram de ser afobados, conseguiram acalmar ali um pouco, né? E aí hoje eles, eu imagino, já não acompanho eles mais, mas imagino que já estejam já bem tranquilos nessa questão. E ainda tem o outro Adaptados, né? ponto de que tem tamanhos de ossos, né, para cada raça, para cada porte, né, dependendo do formato da cabeça ali, você vai ter um tipo de osso ideal para eles, tanto os ossos carnudos para serem ingeridos na AN, né, então tamanhos seguros para eles conseguirem mastigar ali e comer certinho, quanto os ossos recreativos, né, então são diversas questões ali que a gente tem, até mesmo na escolha do osso, o que evidencia ainda mais a importância de se ter um apoio profissional, porque, né, olha quanta coisa que a gente já falou até agora, e a gente não chegou nem na metade do assunto aqui, e como que um Uhum, tutor vai conseguir ter todas essas informações de forma segura, né, pela internet, né? Então, o acompanhamento profissional é essencial, né, por todos esses motivos. uhum. Vamos falar um pouco então agora, até por questão do nosso tempo, sobre as sem ossos e depois a gente vai para os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Certo. Aí a crua sem ossos, né? É basicamente a rainha crua. Com ossos, só que sem os ossos. Então, as carnes, vísceras, né? São todas cruas, precisam daquele mesmo cuidado do congelamento profilático, de se comprar em locais idôneos, né? Com higiene. Os carboidratos continuam sendo cozidos e os vegetais podem ser cozidos ou crus, mas sempre triturados, né? E aí não vai entrar os ossos carnudos, mas tem o suplemento, né? E aí aqui, como não tem o osso, é muito necessário o suplemento para suprir o cálcio, né? O osso carnudo na N-Cro com osso seria ali a fonte do cálcio, né, de outros minerais. Aqui, como não tem, a gente sabe que vai estar deficiente nesses e em outros nutrientes, então precisa entrar com suplementos de toda forma, né? E também o status de saúde do PET e dos tutores em todas as ANs cruas, independente, tem muitas variações além dessa que a gente falou aqui, né? Mas se tiver alimento cru, é imprescindível que o pet e o tutor, todos os tutores da casa estejam com o sistema imune em dia, né? Para conseguir lidar ali com os micro-organismos das carnes cruas. Ok, Bruna, então vamos falar agora dos pontos positivos, né? Porque tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Então a ração Exatamente. tem, e a N, seja ela em qual modalidade, cozida, crua, enfim, ela também tem. Então, vamos falar um pouco dos pontos positivos. Né? No nosso roteirinho, nós colocamos aqui primeiro os pontos positivos. O que a gente tem de ponto positivo para esse tipo de alimentação? A gente tem bastante coisa, né? O alimento caseiro, a maioria não todos, independente da modalidade, tem pelo menos 7%, 7 vezes mais água do que o alimento seco, né, a ração. E então o animal ele está ingerindo água enquanto está comendo comida, né? Isso é ótimo para o organismo como um todo, mas principalmente para a saúde renal, né, e a parte urinária ali, porque quanto mais água, né, melhor para prevenir esses problemas. E principalmente para os felinos, né? Eles são ali os nossos carnívoros estritos que vieram de regiões desérticas, né, onde não tinha muito acesso à água. Então eles tiveram, o organismo teve que se adaptar a aproveitar a água das presas, no caso, né, dos alimentos ali que eles tinham na época, os ancestrais dos nossos felinos de hoje em dia, né, eles não ingeriam muita água de forma voluntária, né? Era mais o que tinha ali na presa. E eles mudaram muito pouco desde essa época, né? A parte fisiológica deles.
Então, até hoje eles ainda aproveitam mais a água do alimento. Eles, muito por conta disso também, eles têm pouca sede, né? Então, quanto mais água eles puderem consumir através do alimento, melhor para a parte urinária deles, né? E aí também fezes reduzidas. Isso é uma coisa que eu sempre recebo um feedback. Nossa, tá fazendo tão pouquinho. Eu nem preciso mais recolher como antes. Com menos odor também. Isso muito porque a dieta caseira no geral, também independente da modalidade, é um tipo de dieta com alta digestibilidade, né? Então, o animal acaba aproveitando mais e melhor os nutrientes que vêm ali do alimento. Em consequência, ele precisa jogar fora menos resíduo, então ele forma menos fezes, né? Isso é normal. Alguns tutores se assustam um pouquinho, né? Porque às vezes tem uma diferença grande ali da formação de fezes e às vezes ficam com medo, será que ele não está obstruído? Não, é completamente normal isso, né? E aí um outro benefício é que é uma dieta mais próxima do que da dieta que os ancestrais dos nossos pets evoluíram comendo, né? E então ela tem uma carga glicêmica menor, respeita mais a fisiologia carnívora dos nossos pets. Os cães são carnívoros preferenciais, né? Então eles se adaptaram a digerir melhor amido, carboidratos e vegetais, mas eles continuam sendo carnívoros, né? E principalmente respeita muito mais a fisiologia dos felinos, que são os nossos carnívoros estritos, né? Do que uma ração seca, por exemplo. Muito em função da quantidade de água e da concentração de proteína de origem animal, né? E tem alta aceitação, como a gente comentou no início, né? E isso é um alívio para os tutores que têm os pets seletivos, que às vezes eles precisam ficar ali dando na boca comida para o cachorro. Já vi situação dessa. Também. Não é legal. A aceitação é muito grande. Não. A aceitação é muito grande, principalmente da cozida, mas as cruas também têm uma boa aceitação. E você não precisa ficar, né? Muitos tutores às vezes precisam ficar colocando ali carninho na ração, né? Ficar tentando de tudo, ficar variando todo dia alguma coisa diferente para ver se o animal vai comer, né? E com a dieta caseira, às vezes eles se assustam com a quantidade de apetite que eles ficam, né? Quando muda para a dieta caseira, o apetite, né? Que às vezes era quase nenhum, aumenta num nível que eles acham que até a dieta não está suprindo, né? Eles acham que o animal precisa de mais comida, mas é porque é uma dieta tão palatável, né? E traz a diferença de texturas e sabores ali, já está comprovado que traz sensação de prazer aos cães, principalmente. Eles sentem prazer comendo assim como a gente, né? Então, é uma dieta, isso também contribui para a aceitação da alimentação natural como um todo. E aí ela, né, sendo natural, ela não tem substâncias ali potencialmente nocivas, né, como antioxidantes sintéticos e corantes, etc. São substâncias bem controversas, né, em muitos países proíbem o uso de algumas substâncias que a gente usa comumente aqui. Enfim, com a alimentação natural a gente não tem esse perigo, não tem risco de estar colocando nada ali que a gente não saiba o que exatamente vai causar futuramente para o animal, né? E até um ponto que eu não coloquei aqui, até mesmo os agrotóxicos, tem como a gente fugir deles, né? Procurando por fornecedores de alimentos orgânicos, daquela forma de agricultura orgânica, né? Eles não usam agrotóxicos. Enfim, é um formato de produção bem legal, né? Então, até mesmo dos temidos agrotóxicos, a gente consegue fugir na AN, né?
E aí tem uma melhora visível da pele e pelagem, essa acho que todo mundo sempre recebe de feedback positivo, né? Talvez seja um dos primeiros que se nota, né? Nossa, o pelo dele parou de cair, tá mais brilhoso, tá crescendo mais, ele encheu a pelagem, né? E também mais disposição do animal, às vezes aquele animal que não era tão ativo, era um pouco apático, de repente ganha uma energia que o tutor não sabe de onde veio, né? Até estranho, nossa, parece que deu um energético para ele. E é só alimentação de qualidade, não tem nada além disso, né? E, Bacana. por fim, nós somos o que comemos, né? E isso vale para a gente e para os animais também. Então, uma dieta saudável vai tornar o indivíduo mais saudável, independente da espécie, né? E principalmente quando aliada a uma rotina também de exercícios físicos e mentais, isso aí vai resultar num indivíduo muito mais saudável, que precisa ir menos ao médico veterinário, né? Porque tem um sistema imune competente, consegue lidar melhor com as adversidades. Então, no geral, essas são as vantagens, mas a gente também tem uma lista enorme aí de De benefícios da desvantagem. INE. É, tem as vantagens e tem as desvantagens, né? Dentro das desvantagens, a Sim. gente tem aí que quanto maior o porte do animal, maior a quantidade de comida. A gente não pode esquecer disso. Vamos agora entrar nas desvantagens, e uma delas é essa. Então, se você tem aí um labrador, adivinha, né? Então, você tem que pensar no custo-benefício aí da quantidade de comida que você vai dar para esse labrador, né? Isso é um dos pontos. Exatamente. E Isso às é um vezes dos assusta o pontos. tutor, né? De falar, nossa, será que consegue ingerir isso tudo? Porque realmente as raças gigantes, então é assustador, né? O quanto que precisa. Mas é porque aí as pessoas têm como referência, né, a ração. Nossa, mas quando ele comia a ração, não precisava desse volume enorme de comida. Mas você tem que pensar que na ração tá tudo ali condensado, né? Então por isso que é um volume muito menor. E também a gente tira a maior parte da água, né? Aí você considera que o alimento natural tem aí 70% de água, né? Então tá tudo expandido ali no volume, né? Então fica um É, volume grande mesmo e eles conseguem comer, né? Aí você tem que avaliar o custo, se cabe no seu bolso, né? Porque não dá para você iniciar também uma dieta que você não consiga manter e de repente né, começa a faltar uma coisa ou outra e começa a ficar deficiente a dieta. Então esse é um ponto muito importante para os tutores de animais de porte grande a se considerar, né? Se vai caber no bolso. exatamente. Um outro ponto interessante também é a questão da organização, da disciplina, que pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo, dependendo de como o tutor encara isso. Então, ele precisa ter É. ciência de que esse material é um material biológico, né? Então, se ele for dar a N crua, ele precisa ir, seja lá qual for a N, mas em especial a crua, ele vai ter que deixar ali tantos dias um determinado tipo, né? Por exemplo, suíno, ou se for cordeiro, ou se for bovino, em congelamento, para fazer aí o congelamento profilático, que nós já falamos, para garantir aí, Exatamente. né, a segurança alimentar. Então não adianta ele fazer antes, né? Então ele tem que levar em consideração isso. Além disso, ele tem que também ter aquela organização de compras, de preparo, né, de organização, de deixar os saquinhos por dia. Né? Eu sempre peço para os meus clientes para eles cozinharem uma vez na semana, para 7 ou para 15 É. dias. Porque se ele for Uhum. cozinhar todo dia, apesar de que eu tenho aqueles que cozinham todos os dias, mas aí é ele que opta por para fazer dessa forma. Mas eu Sim. peço que seja feito uma vez na semana o cozimento para 7 ou 15 dias, porque fica muito maçante, fica muito desgastante. Então, girar em torno dessa organização, dessa disciplina de preparar, saber que não é fácil, dependendo do porte do animal, a quantidade de alimento vai Uhum. ser grande e, consequentemente, também a gente vai ter aí um volume maior, né? Ter esse espaço no freezer também, que é uma outra coisa importante, né, para a gente lembrar, ter esse espaço, Sim. saber se eu vou ter essa quantidade suficiente para colocar. Imagina aí, um labrador que vai comer 7 dias.
quantidade, o espaço que ele vai precisar ter Ah, no freezer ou no é. congelador, ele vai precisar de um freezer só para alimentação crua, né? Pois é. Eu já vi situações desse tipo às vezes a pessoa tinha um Doberman, né, enorme, e precisava de um freezer sozinho para armazenar. Mas aí, assim, a pessoa quando topa, né, e entende, aí tudo bem, vai tranquilo. O problema é a pessoa que espera que não vá ser tudo isso, ou não precise realmente de um freezer, não, eu consigo botar no meu congelador, né? Você tem que ter noção de que, olha, precisa, né? Uhum, Podem ser ferramentas essenciais que sem elas você talvez não consiga fazer, né? uhum, E aí precisa se organizar direitinho. Às vezes precisa parar um dia inteiro para sentar uhum, e organizar como que você vai ir às compras, aonde que você vai, quais, né, os melhores fornecedores que vão ter um preço mais legal, e preparar e cozinhar, se você vai cozinhar no mesmo dia das compras, as carnes, se você vai estar lidando com carne crua, né, é legal você ter aquelas sacolas, esqueci o nome, é que é isopor, né, para manter uhum. a carne ali numa temperatura aceitável até chegar em casa, porque também não é legal você, né, deixar ela no saquinho que vem ali quando, né, você está indo para casa de carro, a pé, enfim, porque vai perdendo, a temperatura vai aumentando. Isso permite que os micro-organismos vão se proliferando ainda mais rápido, né? Então você ainda precisa ter algumas ferramentas até para ir às compras. Verdade. Tem algum outro ponto que você consideraria como desvantagem? Essa questão do animal às vezes parecer um morto de fome, né? Isso pode assustar um pouquinho os tutores a princípio, Uhum, porque parece que a dieta não está suprindo. Eu já tive alguns casos assim, a pessoa queria aumentar por conta própria porque o animal parecia que estava sempre com fome, ou estava sempre até interessado no que o tutor estava comendo, depois de já ter comido dele. Mas uhum. é só porque é uma dieta muito palatável e a princípio deixa o animal meio esfomeado, assim, porque desperta mais interesse pela comida, né, e esse maior apetite nele. Então é uma coisa normal, né, e a gente aqui, né, de novo, a gente utiliza aqui vários cálculos e programas para se certificar que está tudo certinho. Então não tem esse perigo de ele estar comendo menos do que precisa, né? E um outro ponto, né, que eu posso falar aqui da minha, da minha profissão, que infelizmente a gente ainda tem, é a falta de suporte veterinário para os animais que fazem alimentação natural, principalmente as cruas com ossos, né? Infelizmente, muitos colegas ainda não entendem direito no que consiste a alimentação natural, que ela é feita com suporte profissional, né? Que ela é Uhum. balanceada, enfim, que ela é segura. E aí, né, eu como estou trabalhando mais só com a nutrição agora, eu peço sempre, a gente, né, sempre pede para que tenha um veterinário clínico a quem possam recorrer se acontecer algum mal-estar no pet, relacionado ou não com a dieta. E aí, às vezes, quando acontece, e o tutor vai contar para o veterinário que o animal come a dieta caseira, eles são os primeiros a Eles a culparem a reprovarem, né? dieta pelo mal-estar e manda voltar para a ração, às vezes sem nem ao menos consultar nós que prescrevemos, né? Isso, na verdade, é uma falta de ética, para quem não sabe desse ponto. Você não pode alterar a prescrição do colega sem confirmar com ele, né? Então, já teve prescrição minha mudada por Eu também. clínicos, que eu fui saber depois de uma internação, alguma coisa assim, né? Poderia ter me consultado e eu adaptaria, né? Uhum. Então, às vezes, até o mal-estar, né? O pet teve algum mal-estar aleatório, assim. E a pessoa. Eu tive um que teve gripe Culpou a uma vez dieta, né? e falaram que era a dieta. Eu fiquei muito. Como assim foi a dieta? Enfim. Aí a tutora logo estranhou também, ao invés de mudar a dieta, como foi orientado, sem me consultar, até me perguntou, mas como é que é a dieta da gripe no cachorro?
não dá gripe no Não cachorro. existe isso, Enfim, né? graças a Deus, essa modalidade, a alimentação natural tem ganhado bastante fama, então muitos colegas têm se informado sobre, mas a gente ainda tem um pouquinho de resistência por alguns, né? Ainda passa por essas situações chatas, né? Enfim. Bom, então esses são os pontos, né, negativos. A gente sempre tem que procurar um profissional, vale ressaltar isso daí. E agora a gente vai aqui para as perguntas, Bruno. Nós temos algumas perguntas, né? Então a gente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Uma última pergunta que eu vi é quando não indicar a N crua. Bom, né, a Bruna também pode complementar, mas animal com pancreatite, animal com vômito, animal que tem alguma doença gastrointestinal, seja lá uma colite, uma disbiose, alguma coisa que mexa com o trato dele, eu considero que não deva começar, né? Até fiz uma postagem essa semana sobre isso, né? Quando que eu não vou de forma alguma colocar a N crua para esse animal? Tem que me certificar de que ele está bem de saúde, para que eu consiga de fato. Exatamente. É a mesma coisa para mim, principalmente os animais que têm qualquer condição que altere o pH do estômago e do trato gastrointestinal como um todo, e que altere e que potencialmente possa estar alterando a microbiota, né? Que são as duas coisas que, principalmente, que vão ajudar eles a lidar bem com as carnes cruas e os ossos crus, né? Sem esses dois pontos em dia, eles podem acabar piorando de algum mal-estar, aí sim por conta da comida, né? Aliás, por conta do organismo não estar apto a lidar com aquela comida, né? E também uma outra situação que eu não recomendo muito é quando tem alguma pessoa com o sistema imune suprimido em casa, né? Algum tutor ali que tem alguma condição que afete muito o sistema imune, né? Seja criança, idoso ou adulto, porque ele vai estar em contato com o animal ali todo dia, né? E por mais que a gente tenha a higiene ali na hora de recolher as fezes e tudo mais, o animal, né, lambe as suas partes íntimas para se limpar, e aí vai lamber a mão da pessoa, enfim, isso pode talvez gerar um problema. Então esse é um ponto a se considerar para o tutor. Alguns, né, preferem assumir o risco e fazer de toda forma e tomar mais cuidado, e tudo bem, aí, né, é a escolha deles mesmo. Mas eu costumo recomendar que não se use nessas situações, principalmente, né? E também se estiver usando alguma medicação, e essa medicação que possa estar alterando esses pontos, tipo omeprazol, antibiótico, ou algum imunossupressor, por exemplo, nos bichinhos atópicos, né, em crise, às vezes precisa usar. E aí, nesse ponto, pode ser preciso trocar por um tempo a alimentação pré-cozida, né? E depois que se resolver, a gente volta para crua sem problemas. O que vale ressaltar, né, que também, assim, cada profissional tem uma conduta, né? Seja nutricionista, cada um tem uma conduta, isso é bem interessante. A minha conduta é garantir que esse animal esteja plenamente saudável para que eu mude ele de AN cozida para AN crua. Então vou pedir aí uma bateria de exames e me certificar de que ele está entrando nessa modalidade bem, saudável, para que se caso der algum problema, eu possa dizer que é a dieta. Sem eu ter esse panorama interno do animal, eu não posso garantir de forma alguma que a dieta fez bem ou fez mal, ou que possa ser benéfico para ele. Lembra sempre que a alimentação ela é a parte fundamental para a saúde do animal, porque ela que carrega todos os nutrientes que o corpo, o organismo do animal precisa. Então, não adianta fazer uma dieta que não vai atingir o seu alvo, né? Ser uma N crua, com ossos ou sem ossos, para um animal que está debilitado, que não está saudável. É diferente de eu dar caldo de ossos. Caldo de ossos, porque já me fizeram, mas eu posso dar caldo. Não, caldo de ossos é outra
coisa. Você vai cozinhar os ossos, né? Seja ele de bovinos ou de aves, ou uma ave inteira, por no mínimo 6 horas. E ali você vai obter todos os nutrientes da carne, dos ossos, com uma finalidade, para o animal que está debilitado, para garantir nutrientes. Não estou falando, são duas coisas completamente diferentes, né? Então, assim, garantir Sim. que esse animal esteja saudável para que ele mude essa modalidade. Mas é muito próximo do que ele vivia na natureza. Perfeito. Mas não, geneticamente, esse animal já se adaptou muito, já se domesticou demais. Ele não tem mais muita relação Sim. com, se a gente está falando de cães, já tem estudos mostrando isso. Se a gente for comparar ele com os seus ancestrais, ele já teve uma mudança aí, genética, né? Sim. E enquanto que os gatos, eles não tiveram essa alteração tão brusca, tão grande quanto os carnívoros, os cães em especial, né? Então a gente tem que levar em consideração isso. Por isso, é extremamente importante você pedir a ajuda de um profissional, porque ele vai te orientar nisso. Ele vai te dar todo esse panorama, abrir a sua visão, para que você consiga entender aí os pontos positivos e os pontos negativos, né? Eu também jamais começaria a N crua com filhotes. Eu jamais faria. Né? A minha conduta seria, né? Eu não faria. Tendo em vista que esse animal precisaria aí ter um tempo, né? Ainda mais logo pré-desmame. Eu jamais faria. Isso, como eu falei, é conduta, né? Particularmente, eu não faria. Então, assim, só para falar, só para deixar frisar bastante que esse animal precisa estar saudável, né? Quando não indicar, quando ele não estiver saudável com alguma doença de fundo aí gastro, né? Seja lá uma gastroenterite, uma colite, vômitos crônicos, esse animal tem vômitos crônicos, talvez não seja uma boa opção. Certifique-se de que esse animal está bem saudável para mudar a modalidade. Uma outra pergunta que nós tivemos aqui é onde vocês buscam as tabelas nutricionais para a N crua? Bem, tem a Taco não tem muita coisa cru, né? A Tabinut, que é um site, na verdade, né? Que eu conheci pela Angélica, na verdade. Tabinut, se alguém SDA. quiser... Isso, o USDA. Gente, como é que é o nome? Peraí. Eu vou tentar botar aqui eu uso para cru especificamente, eu uso a Tabinut. Eu consigo achar bastante coisa lá, ou a tabela americana. Principalmente, elas duas têm muita coisa parecida. Aí tem as outras, né? A Taco, eu tô com dúvida, mas elas não têm tantos... Tô tentando colocar aqui. Elas não têm tanta informação sobre alimentos crus, né? Mas você conseguindo acessar essas duas, você já tem bastante informação. Uma outra coisa interessante, já puxando essa pergunta, né? Que seria em relação que a gente não tem tantos estudos, por isso que ainda tem um mito muito grande sobre os tipos de alimentação, é que no nosso país, no Brasil, a gente não tem muitos estudos, né, falando sobre os benefícios ou sobre até os riscos da alimentação natural, crua. A cozida a gente já tem, a gente tem muitos pesquisadores, a gente tem, né, o nosso ícone aí, a professora Flávia, né, tem o professor Aulos também que trabalha, o Márcio Bruneto. Então a gente já tem algumas pessoas com a cozida, a gente já tem muitos estudos, né? Cozida, mas com a crua, com e sem ossos, ainda não tem muitas informações. Por isso as questões das tabelas, né? Então algumas tabelas ainda são escassas. A gente tem os produtos principais, então a carne, alguns peixes, por exemplo, peixes amazônicos, infelizmente a gente não tem dados nutricionais. Então, assim, ainda há uma escassez muito grande, né? Então, assim, essas são... E vale lembrar também que essas tabelas, elas são utilizadas para humanos. Como nós falamos no início da live, os animais se apropriaram dessa modalidade que nós nos alimentamos, os alimentos de forma natural. Então, não tem uma tabela específica para cão, para gato. Não tem uma tabela com alimento. Seria não ótimo. há pesquisa. Seria a coisa mais perfeita, gente. Você não tem ideia. Seria assim o máximo. Mas não é assim.
né? Então, o que que a gente faz? A gente A gente tem usa. que sair garimpando onde tem. Exatamente, exatamente. Muita É. coisa, isso vale lembrar, né? Que para as tabelas ainda são de humano. Então, muitas coisas que são utilizadas na alimentação humana, a gente acaba, de certa forma, trazendo para a alimentação animal. Mas vale lembrar que não é tudo. Aí a gente tem o caso da cebola, que o alho, que também é muito É. bom, mas em compensação para humanos, mas para cães e gatos não são tão ideal. Principalmente o gato, o cachorro ainda tolera lá um filetinho 1 a 2 vezes na semana, né, que ajuda aí na imunidade. É. Enfim, mas o gato, de forma alguma, né, ele tem ali substâncias tão tóxicas quanto a cebola para o gato. Enfim, então assim, as tabelas Sim. que são utilizadas para alimentação animal natural, seja ela crua ou cozida, são tabelas de alimentação humana. Nós não temos tabelas específicas para alimentação de cães e gatos, infelizmente. Aí, um outro Uhum. detalhe que vale lembrar é que a exigência nutricional, onde a gente se baseia quanto de cálcio o animal precisa, quanto de fósforo esse animal precisa por fase de vida, as tabelas nós não temos também específica para ele. A gente usa como base as tabelas de rações. São as É. tabelas que são produzidas rações, né? Que é o CDAF, NRC e a AFICO, que elas são os nossos manuais. Que esses manuais foram, lógico, tem as pesquisas, os estudos que fazem ali, principalmente a FEDIAF, que todo ano está se modificando, alterando alguma coisa em cima das pesquisas que são feitas, mas esse manual ele é Uhum. voltado para rações, né, para a indústria, e nós utilizamos ele para alimentação natural, em especial aqui no Brasil. Então, como eu estava falando agora, no Brasil a gente não tem aquela aqueles estudos específicos mostrando, né, ainda sobre os benefícios da N cozido. Fora do Brasil a gente tem já, inclusive eu achei, postei até no Instagram, no meu story essa Sim. semana, sobre uma ração que eu achei na Inglaterra, foi no Vietnã, uma Eu coisa assim, vi. que é, que Interessante. é, que tem ossos, ração que já contém os ossos minimamente processados. Eu fico assim, ai, que legal. Mas a gente ainda não tem aqui. Ainda está longe a nossa É. realidade, infelizmente, né? Vamos ver aqui a Pois outra é. pergunta. Deixa eu ver outra pergunta. Se você quiser fazer pergunta, a gente acha que ainda tem tempo. A pergunta é em relação se nós fizemos alguma pós para trabalhar com alimentação. Eu fiz. E a minha vida toda, desde a época da graduação, tem sido com nutrição. Né? Em especial de monogástrico, sempre trabalhei com monogástrico, projetos de pesquisa na época da graduação. Depois fiz a especialização, fiz o mestrado, depois fiz a especialização específica em alimentação, em nutrição animal, e já tenho bastante tempo também de docente ministrando a nutrição para médicos veterinários, né, estudantes. Então, a minha trajetória tem sido em cima da nutrição, e tendo em vista a necessidade que eu foquei aí para a alimentação de cães e gatos, porque na minha região ainda é um pouco escasso esse tipo de profissionais. Tem uns que são metidos assim, né, que querem saber e não sabem, mas de qualquer Sempre. forma a gente precisa sim de uma especialização. A Bruna no início também falou, né, Bruna, que ela também tem aí sua vivência. É. É, a faculdade, boa parte da minha graduação, eu sempre estava estudando sobre nutrição já, apesar de eu não ter tido uma boa grade curricular nesse sentido. E até por isso eu ia atrás, né? Eu lia artigos e via a importância da nutrição animal e não tinha muito voltado para pets, eu estudei mais a nutrição voltada para animais de produção, Uhum. né? E já desde a graduação eu estudava muito nesse sentido. E aí eu já saí atuando em nutrição clínica, que era o que eu já tinha experiência, né? Mas eu não fiz nenhuma pós para começar a atuar.
Eu primeiro me especializei, eu falei que eu me especializei, mas em sentido de fazer cursos mais intensivos, mais pontuais em nutrição. Uhum. Primeiro eu fiz um curso básico de nutrição para formar minha base direito, né, já que eu não tive muito disso na graduação. Então eu corri atrás de formar minha base, né, por completo. E aí depois eu fui fazendo cursos voltado para dietas caseiras, né? E aí eu fui fazendo todos que eu conseguia. E não só cursos, mas também ficar sempre de olho nos artigos que estão saindo. Eu lia e estudava bastante os artigos. Os primeiros artigos lá, aqueles lá antes de 2010, da professora Flávia, eu quase sei de cor, porque eu ficava lendo todos aqueles, né? E também fazendo os cursos ali, me especializando nesse sentido. Agora que eu estou fazendo uma pós em nutrologia, porque é uma das áreas que eu estou, além da parte da nutrição clínica, é uma área que eu quero atuar, né, e que eu já atuo por Uhum. consequência, por ter começado, né, em clínica e nutrição junto, né, a nutrologia ali seria a mistura da nutrição com a clínica, basicamente, né. Uhum. Mas agora que eu estou fazendo uma pós, só que eu sempre corri atrás de cursos bons, também é muito importante frisar isso, porque curso tem adoidado, né? Tem de diversos valores, com diversos professores. Mas é importante vocês, os colegas que tiverem aqui, tiverem interesse, em procurar bons cursos com professores renomados. Então, assim, o curso da professora Flávia e da Angélica são de praxe, né? São cursos que você tem que fazer. E, enfim, tem os cursos também da doutora Silvia, doutor Bruneto também eu fiz, cursos dele, né, todos online, também os cursos presenciais do doutor Aulos também são muito bons. Então, assim, é mais questão de você conseguir garimpar, né, bons cursos com bons professores, uma boa grade também, né? E eu não acho que tenha tanta necessidade de fazer uma pós para atuar, apesar de ser ótimo você poder se aprofundar tanto no sentido, né? Mas é estudar, mas de toda forma é estudar bastante, né? Tô Tinha aqui. caído? Eu tô falando aqui e nem vi. Não, tinha falhado aqui para mim. Mas, enfim, então, como eu estava falando, Sim. no geral é estudar bastante sobre o assunto. Não, não tem escapatória, né? Você tem que estudar bastante, fazendo pós ou não, ou estudando através de cursos, né, e artigos e tudo mais. Isso vale frisar que a gente, mesmo depois de ter uma pós, um mestrado, um doutorado, a gente não para de estudar. Tá aí a professora Flávia, né? Como exemplo, né? Nossa! Ela não para, tá dando sempre cursos, ela tá indo para fora trazer novidades, né, dos outros países que estão um pouquinho mais desenvolvidos que a gente nessa tecnologia. Então, vale a pena Hum, levantar esse ponto em que mesmo depois que você tenha a sua formação de um mestrado, um doutorado, qualquer outra coisa, você vai continuar estudando, porque eu falo por experiência, né? Eu estou terminando o doutorado e a cada caso que chega para mim é um caso novo, é um indivíduo novo que tem dificuldades, eu tenho que estudar os animais são isoladamente, de desafios acordo. novos, né? Exatamente, a patologia é igual para todos, vai aparecer, só que aí cada um vai manifestar de uma forma diferente, vai ter lá as suas dificuldades e eu vou tentar com a nutrição fazer esse animal responder bem ao tratamento. Então, independente de Sim. formação, você vai continuar estudando. Vale a pena fazer os cursos extras, né? Cursos, como a Bruna falou, de pessoas renomadas, de pessoas que realmente têm experiência. Sim. Eu não sei se é por conta da pandemia, mas as pessoas ficaram muito mais próximas dos animais e colocaram muito a AN como algo assim muito lindo, muito maravilhoso, muito bonito. Floriram demais a coisa, né? E fazem de É. qualquer jeito. Então, assim, começou a aparecer um monte de pessoas que muitas das vezes não entendem nada de nutrição, se intitulando alguém que sabe bastante para oferecer cursos, com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Então tenha muito Sim. cuidado, né?
como nós falamos no início da live, a dieta ela não é só proporção, tente entender por trás dessas proporções o que é que tem. Não estou dizendo que é errado e nem que é certo. Eu estou simplesmente dizendo que vá a fundo, conheça, tenha como base aí a nutrição, né? Vá desde o básico mesmo, se for preciso estudar em animais, nutrição para animais de produção, para você chegar em pet, não pule etapas, faça, porque vai ser importante para você, né? Então, assim, particularmente o meu recado em relação à questão da alimentação natural. Busque sempre, se você é tutor, está nos ouvindo, ou vai nos ouvir depois, busque sempre orientação profissional. Nem todo zootecnista sabe de nutrição de cães e gatos, e nem todo veterinário sabe de nutrição de cães e gatos. Então, você precisa estar bem ciente disso. Todo advogado, ele advoga causa civil? Não, ele faz uma especialização, ele se aprofunda naquilo. Todo advogado é criminal? Não, não é todo advogado que é criminal. Tem várias especializações para ele atuar. Então, se você vai com um advogado criminal fazer uma pergunta sobre um caso civil, sobre um caso, sei lá, previdenciário, ele vai dizer, eu não sei. A mesma coisa na área de nutrição. Não acho que todos os tecnistas sabem de nutrição de cães e gatos e que todo veterinário vai saber de nutrição. Muitas das vezes, esses profissionais eles vão reproduzir aquilo que o representante de ração te falou para ele, ou que ele leu aqui e ali. Mas um conhecimento mais a fundo, talvez ele não consiga te dar. Então, busque ser um profissional especializado, vai ser melhor para você, para o seu animal, é a vida, é a saúde dele que está em jogo. A gente sempre tem que levar, eu sempre falo para os meus clientes isso, e sempre tem que levar em consideração isso. Você está pagando por uma informação e você vai ter essa informação na íntegra, você vai ter todo o conhecimento que você precisa na íntegra, isso é muito importante, né? Exatamente. Eu falo muito. Tá bom. Meu gato entrou aqui do nada. E é muito importante também você, né, tanto conhecer o profissional que você está colocando o seu pet, né, a saúde do seu pet nas mãos dele, quanto o profissional que você vai fazer um curso, porque às vezes muitos fazem um curso ou outro e se empolgam com o assunto, já querem atuar ou já querem até ensinar às vezes, né? É um assunto que ainda não domina completamente, né? E isso, né, você está lidando com uma vida, não é uma ciência exata, não é matemática, né? Você precisa ter conhecimento profundo sobre diversas áreas ali sobre o animal, né? De anatomia, fisiologia e assim vai. Então demanda muito estudo, né? Tanto para o profissional que vai atuar, quanto ainda mais para o que vai ensinar, né? E você pode falar isso você sendo professora. Então, no final das contas, tem que estudar incansavelmente. E a gente vai continuar estudando independente do nosso tempo de formada, né? Porque a nutrição é um assunto que está em muita evidência nos últimos anos, né? Então, mais pesquisas têm sido feitas nesse sentido. Então, informações novas estão chegando para a gente. E se a gente fizer um curso ou outro ali e parar nos estudos, a gente fica obsoleto muito rápido, né? A gente está descobrindo coisas novas, principalmente com a alimentação natural, como ela, né, age ali com o organismo do animal, qual é o papel dela nas doenças, como que ela pode ajudar, como que ela também pode atrapalhar, né? E não só pesquisas nacionais, mas internacionais, a gente tem que sempre ficar ligado, né, nessas publicações também. Então é um estudo sem fim, assim como qualquer outra área, né? Medicina, direito, como você falou. Se você para de estudar, você fica obsoleto muito rápido em qualquer área dessa, né? Então, é nesse sentido que eu digo da especialização também. Exatamente. Bom, não sei se tem mais nenhuma pergunta. Se você que está aqui ainda quiser fazer alguma pergunta, nós temos alguns minutinhos ainda. Espero ter respondido todas as perguntas que estavam aqui. E acho que foi o Rafael que fez.
E eu quero aproveitar e agradecer, Bruna, por ter, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Foi um papo maravilhoso, né, para a gente falar de um assunto que nós gostamos bastante, que nós vivenciamos, todos os dias nós estamos ali na lida, né, com várias tabelas, com vários animais para fazer, elaborar um cardápio, atender exigência nutricional, muitas das vezes prescrever uma suplementação além daquela que nós temos já no mercado específico, porque requer, então depende da necessidade do animal. Então, assim, tem sido realmente um trabalho maravilhoso, né? A nutrição, ela literalmente é fantástica. Então, a gente está ali, nós estamos falando daquilo que nós estamos vivendo, praticando e exercendo a profissão. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E aí fica aí o convite também para as próximas lives. Com certeza. Já está aceito. Eu também, se deixar, eu vou falando eternamente. Meu marido aqui às vezes fica de saco cheio, porque se deixar eu vou falando e não paro mais sobre esse assunto, né? Porque é uma coisa que a gente vive e é maravilhoso você ver, né? Você pegar uma situação ali de um pet muito debilitado, só através da dieta você conseguir melhorar a vida dele, assim, de um jeito que o tutor, né, fica grato contigo para o resto da vida, né? É maravilhoso ver como a nutrição é capaz, né, de mudar e de melhorar a vida dos animais, quando bem feita, né? Então, assim, qualquer live que você quiser fazer para frente, pode me chamar que já está aceito. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É minha primeira live, então foi muito legal. Foi muito legal de fazer contigo aqui. Que bacana, a gente pode estender o convite aí pro nosso... né? Não, a gente pode estender o convite aí, porque eu vi hoje uma live com 4 pessoas. A gente pode chamar alguns colegas lá e falar, né, sobre assuntos bem diversos, assim, para fazer um bate-papo. É super top. Com certeza, chamar as meninas lá da turma da mentoria, vamos embora, vamos movimentar isso aí. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Vamos encerrar, porque o Instagram não como é que dá o nome? Que não fez cair a live, mas a gente já está aqui há bastante tempo. Mas foi muito prazeroso, foi muito bom, né? Olha aí, a Marilza está agradecendo, dizendo que gostou de assistir. Vai ficar gravado, né? Minha mãe. Ah, que linda! Ela é tiete, tá sempre em todas as minhas coisas. Ótimo, sem problemas, tá maravilhoso. Ela respondeu tudo maravilhosamente bem. Você vai deixar gravado, né, Bruna? Sim, eu pretendo. Se eu souber como é que faz aqui, mas eu acho que eu sei. Quando você parar, ele vai perguntar se você quer deixar gravado, aí ele vai direcionando. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Bruna. Tá bom, então. Eu que agradeço. Se depois conseguir compartilhar comigo, eu vou agradecer também. Porque eu marco lá pra mim, tá bom? Tá bom, então. Bom. Boa noite, tchau, Beijo. Um abraço, obrigada, Tchau, gente.